Antes de entrar mais especificamente no filme, que é tema deste vídeo de hoje, que é Depois da Caçada, do Luca Guadagnino, que já está em cartaz nos cinemas e que eu adianto que eu gostei muito. Eu peço licença para trazer um pensamento da psicanálise, que foi um pensamento que me ocorreu depois da sessão, depois que eu vi o filme, que é vindo do Jacques Lacan, que é um psicanalista francês. O Lacan vai construir um pensamento muito interessante a partir do final de sessão de cada análise, pensando ela a partir não de um tempo cronológico do relógio, mas a partir de um tempo lógico. Então não é como se toda sessão tivesse que ter 50 minutos. Ela é, na verdade, conduzida a partir do próprio discurso do analisando, a partir do que aquele discurso pode marcar. E a partir dali pode ser feito um corte, que é um corte que ele evita uma proliferação de sentido e tenta realmente marcar algo que é mais da ordem do sem sentido, mas que toca o corpo. É quase como se a gente estivesse lendo um texto e fosse fazendo aquelas marcações que a gente faz com caneta, com marca-texto. É, e é isso que o corte tenta fazer também, tenta marcar algo que é importante ali no discurso do analisando. E o Lacan vai dizer que esse tipo de corte ele tem que ser feito na junta, numa junta entre o simbólico, o sentido, e o real, que é isso que toca no sem sentido. E por que eu estou falando tudo isso? É porque quando eu saí da sessão, eu fiquei pensando que o Guadagnino ele sabe exatamente as juntas que ele pega nesse filme, Depois da Caçada, não só nesse filme. Eu admiro muito o cinema do Guadagnino, é um diretor que eu gosto bastante, e eu acho que ele tem uma sensibilidade, também uma coragem para trazer algo que é dessa ordem do corpo, disso que às vezes excede, que transborda, que vai se dar insatisfação e às vezes também desprazer. E Depois da Caçada é muito sobre isso. E esse é um filme que eu acho até que ele pode dividir as opiniões. Eu sou da parte que gostou bastante do filme, porque ele vai realmente pegar uma determinada questão e vai levar ela ali até o osso. E eu acho que trazendo também personagens que são ambíguos, paradoxais, mas que são personagens que estão na nossa realidade. Assim, o Guadagnino não está inventando uma coisa que não existe. Ele está realmente mostrando uma realidade dos sujeitos, assim, das questões deles e de algo que os atravessa às vezes que nem eles sabem muito bem como lidar. E é isso que transborda e excede do humano, que vai ser uma parte bastante significativa desse filme, material muito significativo desse filme, e a gente vai ter acesso a isso por meio de um ambiente acadêmico. O filme se passa em Yale, e é lá que a gente conhece a Alma, que é a personagem interpretada pela Julia Roberts. A Alma é uma professora de filosofia que tem uma aluna chamada Maggie, personagem interpretada pela Yoe Debris, que é próxima dela de uma maneira até um pouco ambígua. Parece que a Maggie tem uma admiração pela Alma e a Alma gosta também desse lugar de ser venerada. Então a relação das duas, aliás, a relação de quase todos os personagens ali é um pouco ambígua. Mas as duas têm essa vertente assim da admiração, da atração, que não se sabe muito bem por onde passa cada coisa. E tem uma terceira pessoa nesse filme, que é o Hank, personagem interpretado pelo Andrew Garfield, que é um professor, que também dá aulas em Yale. Então esses três são próximos, de maneiras também ali ambíguas. E um determinado dia, a Maggie vai procurar a Alma e vai dizer que o Hank passou dos limites com ela. Embora ela não vá dizer com todas as palavras, a gente entende que se trata de uma situação de abuso. E isso cruza com o próprio passado da Alma, que também tem uma questão envolvendo abuso, e é uma questão que ela guarda ali muito que para ela, mas ao mesmo tempo não guarda tanto, porque tem um aspecto que me chama muita atenção nesse filme, que é a clandestinidade. Porque a Alma ela guarda um envelope com algumas lembranças que envolvem essa situação do passado no banheiro dentro de um armário. E a Meg vai encontrar
isso no banheiro, em uma festa que a alma dá, e ela vai ao banheiro e ela vai procurar por outra coisa ali dentro e encontra esse envelope. Então o filme tem muito disso, sabe? Isso que fica escondido no banheiro, é, um olhar que a alma lança ali tanto para Meg quanto para o Hank no olho mágico da porta, e em outro momento ela também vai olhar a Meg por entre a janela, então tem muito disso, assim, disso que espia, sabe? Que tá no cochicho, até o próprio design de som do filme, quando a gente está em ambientes que tem mais pessoas, seja em bares ou na universidade, quando tem mais pessoas ali em volta, tem sempre um falatório ali no fundo, um cochicho, sabe? Dessas coisas que precisam ser cochichadas, que tem que se manter clandestinas, mas que ao mesmo tempo estão muito ali à mostra. Eu penso que é isso que esse episódio do banheiro, por isso que eu trouxe ele, representa, porque tá dentro do banheiro, né? Ela poderia ter jogado fora ou guardado até dentro de um cofre, mas está ali ao mesmo tempo que dentro de um lugar íntimo, mas tá meio que exposto, assim, porque alguém pode abrir e ver. Até porque essa casa ela é frequentada não só pela Alma e o marido dela que moram lá, mas também por outras pessoas, já que tem esses eventos que acontecem e aí essa intimidade pode ser revelada. E é interessante como o filme vai, a partir disso, ele vai fazer essa conexão entre as duas personagens, a Meg e a Alma, porque a Meg acha isso antes de acontecer o episódio com o Hank, e vai colocar em xeque ali o que de fato aconteceu entre a Meg e o Hank, embora ao longo do filme a gente vai poder tirar as nossas próprias conclusões, mas ressaltando que tudo no filme é visto de um ponto de vista muito ambíguo. Então a ambiguidade realmente ela está ali nas malhas da narrativa de Depois da Caçada, porque os personagens eles sempre vão ter questões que colocam em xeque se realmente isso que eles estão dizendo aconteceu dessa maneira, se isso é uma ficção, se isso de fato é uma realidade. E é interessante porque isso vai meio que embaralhando as coisas para a gente e para eles também. E é nesse limite que mora o próprio desconforto. Tem um momento do filme que a Meg, um momento mais de discussão entre a Meg e a Alma, que a Meg vai dizer que essa conversa está deixando ela desconfortável. Isso está até no trailer, tá, gente? Então não é spoiler. E a Alma vai responder, né, que nem tudo tem que deixar ela confortável. E o filme é justamente isso. O filme ele vai dizer justamente disso, assim, desse lugar do desconforto, disso que tá ali nos personagens, nesses seres que não sabem muito o que fazer com aquilo que tem diante deles, diante do passado deles, diante das atitudes que eles tomam e que às vezes eles não querem se responsabilizar por elas também, e disso que realmente transborda de cada um deles e que eles também não sabem como fazer para poder drenar isso. Então a gente vai ver, por exemplo, a Alma, que tem questões de saúde que tem relação com esse passado dela, que ela vai guardando, né? Que ela não diz disso. E que envolvem muita dor. E uma coisa que me ocorreu agora é que esse envelope que ela guarda, eu acho que a gente pode pensar ele até como se fosse um resto dessa experiência do passado, desse momento do passado, que ainda não foi simbolizado. E o filme vai tentar dar um lugar para isso, até por isso que eu disse que ele vai ali no osso, porque acho justamente que ele está lidando com esses restos que não são simbolizáveis e que estão muito envoltos pela própria ambiguidade de cada um dos personagens e principalmente da Alma. Depois a Caçada é então um filme que parece sempre operar nesse entre o visível e o velado, entre o prazer e o desprazer, entre a realidade e a ficção. E o Guadagnino aqui não oferece respostas para isso. Ele tensiona, ele provoca,
com a dimensão do clandestino sendo aqui não apenas o que se esconde dos outros, mas o que o sujeito tenta esconder de si mesmo. E talvez por isso o filme incomode tanto, porque a cada corte, a cada nova cena, o que se mostra é justamente o avesso desses personagens, aquilo que insiste neles mergulhado num sentido que escapa à compreensão. E hoje eu fico por aqui, até o próximo vídeo, um abraço.